você acha? Existe uma tensão racial no Brasil? Se liga só. Você acha que existe uma tensão racial no Brasil? Acho. E como é que ela se apresenta? Lazinho, veja bem, eu vou falar desse assunto com a maior humildade, porque eu não tenho nenhuma esperança de que a minha origem não me envenene, entendeu? Eu sou um menino branco que nasci na classe média alta do Rio de Janeiro. A minha casa tinha 5 empregados. Todos eram negros. Eu nunca tive um empregado branco, entendeu? Todos os meus empregados eram negros. O que eu conheço da cultura africana, eu conheci na cozinha da minha casa, das minhas empregadas me contando histórias de diversas religiosidades, não só das macumbas, né, da Umbanda, da Quimbanda, né, de Candomblé, mas também histórias daquele catolicismo ou daquele protestantismo. E o que eu conheço da pobreza também é do que as minhas empregadas me contavam. O que eu conheço da pobreza é de ter ido passar um dia na casa de uma empregada e ter pedido para ir ao banheiro e ela ter ficado sem jeito, a Romana, que era uma empregada antiga da minha avó. E ela ter me levado no banheiro e era só um balde o banheiro. Para vocês repararem isso, né? O sinônimo de confiança. A avó foi na casa da empregada e levou o neto. Isso foi bom para a vida desse cara. Foi bom para a vida dele, né? Ele ter visto essa realidade. Enquanto o banheiro dele lá, de vez de ter banheira, né? Classe média, que era uma coisa assim, classe média alta. Aqueles banheiros que você lava o furico, né? Esqueci o nome agora. Além do mais, aí chega lá e se depara com um balde. Para você poder fazer suas necessidades. Eu, com 10 anos de idade, ter levado aquele inexprimível susto, essa inexprimível compreensão de que a vida era diferente da que eu conhecia. Um balde, cara. O banheiro dela era uma porta e um balde. Então, quando você me pergunta se tem uma tensão racial no Brasil, no mínimo tem essa que eu estou descrevendo, né? Eu acho mesmo que nós estamos vivendo ainda a escravidão. Que a escravidão teve um final burocrático e que esse final burocrático criou na sensação da nação uma ilusão de que as questões produzidas pela escravidão estão resolvidas, estão terminadas. Enquanto que eu penso que você não arranca um povo de um lugar, atravessa um oceano com ele durante 300 anos, chega aqui, você divide as famílias, mata a língua, mata a cultura, tira daquela gente tudo, faz eles trabalharem até morrer, poupa as mulheres porque elas cuidam dos seus filhos, né, dos filhos dos brancos. E uma hora, porque o mundo na Europa e nos Estados Unidos tem uma certa evolução política, então você decreta aqui o fim da escravidão e esses problemas. Uma grande realidade. Meu conteúdo aqui é variado, vai de humor, vai eu ver vídeo, que eu assisto vídeo, comecei a fazer isso aí com vocês também. A política, a religiosidade, o que for. Mas a questão é de se pensar aí, você aí das comunidades, entendeu? A rapaziada, presta bem atenção nisso. Historicamente se falando, nós fomos escravizados, nós que somos descendentes afros, nossos antepassados foram escravizados. E quando veio a abolição, entre aspas, que acabou a escravidão, a oportunidade de emprego não veio pra gente. Trouxeram os italianos para a lavoura, imigrantes, e eles tiveram terra, tiveram como trabalhar, e o negro foi jogado, a realia aí, entendeu? A revalia foi jogado. E o que aconteceu? Fomos marginalizados. Fomos marginalizados. A educação, até, se eu não me engano, 1935 ou 1940, havia uma bolsa que hoje criticam a bolsa de que um governo aí fez, sabe? Para os pobres, as cotas raciais, mas os brancos tinham uma bolsa técnica, que o técnico vem dizer a faculdade de hoje em dia. Então nós fomos retalhados de uma certa forma que para não se igualar ao branco. Gerados por esse comportamento europeu, ele está então, digamos assim, por decreto sanado. Então acho que a tensão
racista de raças que há no Brasil é ainda a original, é aquela que nos funda. E eu gostaria de que tivesse um índio aqui. Porque se você perguntar para um índio assim, senhor índio, o senhor acha que existe uma tensão racial no Brasil? É capaz dele capotar de rir. Porque, meu Deus do céu, eles vivem confinados em reservas. Isso aqui tudo eles habitavam, né? E eles agora vivem numa pequena reserva, né? Então existe uma enorme tensão. Pequena reserva essa que pela grande maioria de uma pequena parcela da população brasileira que tem o poder, que domina o Brasil, por eles não existiam essas terras. E os índios não seriam reparados de forma alguma. Racial no Brasil, na minha opinião. Você acredita em política social, em política afirmativa? Acredito em tudo, Lázaro. Eu acho que acredito em qualquer ação que queira isto. Eu não posso fazer uma análise específica de cada um. Se você me perguntar assim, cota na universidade, eu vou ter que estudar 1 ano para te responder seriamente. Sou a favor da cota, não sou a favor da cota. Mas alguém querer, basta para mim alguém querer que haja cota, eu já sou a favor. Tá entendendo? Porque basta alguém me dizer assim, não, eu acho que é bom ter cota. Ótimo, vamos botar cota. Se der errado, melhor. Melhor, deu errado, mas fizemos, tentamos, foi por aí, andou o assunto. O pior para o Brasil é fingirmos que esse assunto não existe, fingirmos que está tudo bem, fingirmos que os bandidos que são presos não são a maioria ou pretos ou mulatos claros, aquela música do Gil e do Caetano. Mulato, quase claro, quase branco, quase preto, de mulato, aquele negócio que eles escrevem ali e que a polícia que bate neles, que prende eles também não é toda ela quase mulata, quase preta, quase mulata, quase branca. Fingir que isso não é assim, aí você anda 2 degraus na escada social e a cor começa a ficar branca. Fingir que isso não é assim, essa hipocrisia, acho péssimo. Acho que tem que ter cota, tem que ter todo o empenho. Mas o drama maior para mim é a questão cultural. É que aceitemos a influência da cultura que se originou na África e que veio para o Brasil, que nem era Brasil ainda, para esse lugar aqui, que se encontrou com uma cultura indígena que estava aqui e que isso tudo é dominado pela cultura europeia que produziu esse encontro, isso tudo é o que nós somos. Ótimo falar assim, né? Isso tudo é o que nós somos. Entendeu? E negar que nós somos isso é o que nós temos feito sistematicamente. E que eu, que sou um remanescente da elite europeia, que sou o gene europeu branco que produziu isso e que permanece razoavelmente branco, embora eu certamente tenha alguma miscigenação, no Brasil, isso que nós chamamos, portanto, de elite brasileira, nega que nós sejamos isso. E vive com olhos para a Europa, vive com olhos para os Estados Unidos ainda. E o nosso teatro, só porque estamos num teatro, é ainda assim. Por isso eu gostava tanto quando eu vi o Bando de Teatro do Olodum. Foi um dos maiores sustos que eu levei na minha vida. Eu não sabia que o Brasil já tinha produzido um teatro dele mesmo, que já fosse produto disso aí, que é o que nós somos, dessa confusão. E o Bando de Teatro do Olodum foi um... Nem eu sabia, nem eu, foi forte, eu não sabia também, vou até dar uma pesquisada nisso aí. Mas para talvez irmos ao teatro. E eu acredito nisso. Mas o seu teatro, você não acha que é essencialmente brasileiro? É essencialmente branco brasileiro, entendeu? Assim como o Bando Teatro do Olodum reporta a experiência nascida na carne deles, eu reporto a minha. Eu já fiz um negro no meu teatro, eu me pintava todo de preto para fazer a opinião que eu tinha a respeito de um aspecto, de uma questão pertinente a essa questão do negro no Brasil. Eu me vesti de negro, já me vesti de mulher, eu me dou a liberdade de me vestir de tudo. Eu posso falar de qualquer assunto, mas sou eu que estou falando. Livre e prisioneiro da minha biografia. A mesma prisão que eu tenho é a minha liberdade. É ser quem eu sou. É o que me torna livre. É aceitar as minhas circunstâncias. É o que me dá liberdade de falar. E a humildade de saber que estou falando sempre a partir da minha perspectiva. Por isso que quando alguém fala comigo, eu respeito. Porque eu considero que aquela pessoa tem algo a me dizer que por ela ter vivido, eu não conheço tanto. Seja a pessoa branca, preta, seja o que for. Eu respeito, porque a experiência vivida é que autoriza a opinião. Não há teoria. Sempre age atendendo ao interesse seu. Mas se você é honesto, você correlaciona o teu interesse com o interesse maior da coletividade no qual você está inserido. Senão você vira um fascista.
E às vezes o teu interesse diverge do interesse coletivo. Essa é a hora difícil da vida. Essa é a hora de você ceder. Essa é a hora de eu dizer, isso era bom para mim. Por exemplo, a questão da cota na universidade. Talvez é a hora da elite brasileira ceder. É bom botar os negros na universidade majoritariamente no Brasil? É. Ou no curso de nível técnico, na escola primária, em todos os lugares. Não dá para dizer que eu com essa história branquinha... É excelente, é ótimo, mas se você reparar, quando um tal governo aí abriu essa questão da cota racial e etc., o que aconteceu? Uma desvalorização nas faculdades públicas que não era assim. Não era. A elite falava para os seus filhos, se você passar no concurso, eu vou te dar um carro de presente, eu vou te dar uma viagem, e etc, etc. Em vez de eu pagar uma faculdade para você. E eram super valorizadas. Quando começou a entrar o negro, a faculdade foi escurecendo, o pobre começou a adentrar para poder no futuro sentar do lado do filho daquele branco que se acha europeu e não brasileiro. O que aconteceu? Eles começaram a desvalorizar a educação da universidade mais ainda. E hoje em dia está no que está. Parto do mesmo lugar que um menino que nasce na favela vindo com essa história de escravidão que tem no Brasil. Não dá para dizer que as minhas filhas e ele estão tendo a mesma oportunidade na vida. Esse cara tem 350 anos de opressão, de humilhação, de ofensa. A minha filha nasce, Lázaro, ela não tem essa sensação da vida. Um menininho preto brasileiro, muito cedo, ele sabe a cara do tapa na cara da polícia. Entendeu? As minhas filhas não. Então, na hora que chega na universidade, eu acho muito justo que se tenha que corrigir isso. Se possível, muito antes. Mas se não é possível corrigir tão antes, que se corrija pelo menos ali. Portanto, a questão da tensão racial, esse assunto ele me comove tremendamente, porque eu acho que o Brasil é isto. Você pergunta se tem tensão racial no Brasil? Só tem. É só o que tem. O Brasil só é isso. O Brasil não será nunca uma nação para todos nós se nós não aceitarmos que nós vivemos um enorme drama racial. E não é de 2 raças, é de 3. Nós temos um resgate a fazer da cultura indígena. Isso é muito mais forte, e eu acho que faz as pessoas pensarem quando vem uma fala de um branco. Porque quando vem da gente que é negro, é mimimi. Que nós teremos que fazer um dia. Senão a gente vai virar os Estados Unidos, que não fez e que virou o líder do mundo, o líder bélico do mundo. Então, quando você toca nesse assunto, eu chego a ficar desarticulado intelectualmente. Porque eu fico transbordado de emoção. Agora, também aceito uma coisa que você me ensinou. Que, para o homem nascido nessa circunstância, a questão dele ser negro não é a única. Que ele participa da vida plenamente. E que há 1000 assuntos que interessam a ele que não estão, digamos assim, diretamente ligados ao fato dele ter nascido nesta circunstância. Isso me fez pensar, é verdade. Quem geralmente escreve música sobre a pobreza é o artista de classe média, porque o Cartola escreve música de amor. Né? O Cartola não é prisioneiro da pobreza dele. A pobreza dele não era o único fato da vida dele, era um dos. Assim também a questão da negritude não é o único fato na vida de um homem negro, é um dos. Tem milhares. Né? Isso foi uma compreensão que me veio de você, no filme que nós fizemos, quando o Jorge Furtado, com uma enorme inteligência, não alterou uma linha do que tinha escrito, porque entrou um ator negro para fazer um papel que não tinha sido escrito originalmente para um ator negro. Isso foi uma lição que o Jorge nos deu, a mim e a você, de vida, de arte, de tudo. Foi uma... Perfeito. Yeah. Comenta, curte e compartilha. Tamo junto.